deve ter assistido Todo Mundo em Pânico tantas vezes que provavelmente sabe as piadas de cor. Mas eu coloco a minha mão no fogo, tu não reparou em vários detalhes, os chamados easter eggs, escondidos durante o filme. Vai do engraçado até o completo absurdo. Tá duvidando? Calma que eu vou te provar. Logo no começo do filme, quando o Bob vai visitar a Cindy, dá pra ver uma placa de aberto 24 horas na janela do quarto dela. Pelo visto, a nossa protagonista não é tão certinha assim quanto a gente imaginava. No momento do concurso das Miss, normalmente nas faixas a gente vê Miss Califórnia, Miss Universo, Miss... enfim. E aqui a gente tem uma zoação que provavelmente tu não tinha reparado. Dá uma olhada. A gente vai ter a Miss Felatio, que eu não vou te dizer o que isso é. Se tu é maior de 16, dá uma pesquisada aí. Miss Simpatia, referenciando o filme Miss Simpatia. A Miss Coisa, que ostenta um belo dread, tanto nas axilas quanto nas partes baixas. Eu antes não tinha percebido isso, não sei como. E não para por aí, tem a Miss Grávida, tem a Miss Adolescente e até uma senhorinha lá atrás com a faixa de Miss Bruxa. Pobres figurantes, que maldade, cara. Em um momento que a repórter e o cameraman vão cobrir uma matéria, a gente pode ver o nome do policial Duffy pichado na parede lá atrás. Por quê? De repente antecipando que esse personagem é mais presente do que parece, ou porque de repente, por o Duffy ser o Duffy, ele sairia pichando o nome dele por aí. Eu acho que a primeira opção tem mais a ver. Aliás, falando no Duffy, cara, como que o Duffy é um policial? Como? Por isso que não dá pra parar pra ver sentido nesse filme. Porque tem várias coisas que nem o momento que a gente vê uma agressão gratuita contra a Cindy e que passa batido. Que se tu não vê com os olhos do humor, que é um momento meio complicado de ver com os olhos do humor, mas que o intuito é ser engraçado, tu pode acabar levando pro pessoal e tu sabe onde vai dar, né? Mas bom, voltando pros easter eggs, a gente tem esse momento no refeitório da escola onde lá no fundo tá escrito uma das maiores verdades do cinema, same old shit, que seria mais ou menos a mesma porcaria de sempre, mexendo com a ambiguidade de que comida de escola é sempre a mesma porcaria, fazendo uma crítica a isso de repente, ou também podendo até brincar com o tema do filme, que é um filme de serial killer, e filmes assim são tudo a mesma coisa. No escritório da senhorita Man, talvez tu não tenha percebido, mas na parede dela tem um mural com amarras de sado na parede, e momentos depois a gente pode ver até o uniforme de soldado. Também temos easter eggs dentro da geladeira na festa da Cindy, onde tem umas cervejas com os rótulos meio duvidosos, como o assassino, culto, tem até um Satan ali no meio. E não é só isso, mas eu também vou te contar por que ele é tão visualmente idêntico ao Pânico original do Wes Craven. Isso envolve uma guerra de bastidores entre os irmãos Wayans e o estúdio que quase transformou essa comédia em um filme de terror de verdade. Essa fofoca é das brabas, hein? E tu achando aí que esse filme só se tratava de referências e humor ácido, né? Então se aconchega aí, pega uma comidinha e aproveita o vídeo que a gente também vai falar de algumas curiosidades, entender essas tretas de bastidores, e eu vou te mostrar alguns detalhes que tu muito provavelmente deixou passar. Como eu sei que vocês são um bando de fofoqueiro, eu vou começar falando aqui sobre a treta, que eu sei que é disso que vocês gostam. Se liga só, quando os irmãos Wayans começaram os trabalhos, eles decidiram seguir uma exigência muito específica. Eles queriam que o filme fosse uma cópia idêntica, quadro a quadro, do trabalho do Wes Craven, lá de 96. E assim eles fizeram. Eles usaram as mesmas lentes, a mesma paleta de cores e o mesmo estilo de iluminação. Tudo pro que o teu cérebro achasse que tava assistindo a um filme de terror legítimo, só pra no fim te dar uma rasteira com piada logo em seguida. Não é à toa que quando eu era pequeno fui assistir esse filme no cinema com meu pai, achando que era um filme de comédia, e esse filme tinha todo um clima de terror. Eu fiquei com muito medo e tive que sair do cinema levando meu pai junto, obviamente. Ele se arrependeu muito de ter me levado. Talvez tu deve te perguntar, era pra fazer um filme bonito? É pra fazer uma homenagem bacana? Na verdade, nada disso. Muito pelo contrário. Os Wayans estavam em uma guerra fria com a Miramax, o estúdio dos polêmicos irmãos Weinstein. O que o estúdio queria era uma comédia adolescente bobinha, do nível da falecida MTV, mas os Wayans queriam algo sujo, pesado e que ridicularizasse a própria indústria. O clima era tão pesado que o Kenan Ivory Wayans, o diretor, decidiu filmar o máximo de coisas em segredo, escondendo o roteiro original dos executivos para que eles não cortassem as piadas mais pesadas. Essa foi a forma que eles encontraram de protestar
contra o contrato que praticamente os escravizavam no estúdio. E foi justamente esse clima de rebeldia que permitiu que eles enfiassem referências que ninguém mais teria coragem de fazer. Enquanto o estúdio achava que eles estavam só parodiando o Pânico, os Wayans estavam, na verdade, se preparando para atacar alvos que ninguém esperava. E não, eu não tô falando de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado ou O Iluminado. Eu tô falando, por exemplo, A Bruxa de Blair. E mano, os caras foram muito sacanas. Eles atacaram o ponto mais sensível do filme, que foi a estratégia de marketing. Pra quem não sabe, A Bruxa de Blair foi gravado naquele estilo de found footage, ou câmera na mão, como uma jogada de marketing, para fazer parecer que aquelas eram imagens reais que estavam sendo capturadas, e não um filme de ficção. E como vocês bem devem se lembrar, a gente tem essa cena ícone da repórter Gayle Weston e seu cinegrafista correndo do assassino pela floresta, imitando o mesmo estilo de câmera na mão, fazendo uma gravação pedindo desculpas pelo filme original. Pedir desculpa pelo filme original é sacanagem demais. Outra referência presente no filme, e essa aqui foi bizarra demais, é a do próprio filme do Sexto Sentido. Eu digo bizarra porque o filme do M. Night Shyamalan era o maior segredo de Hollywood na época. E mesmo sem ter acesso ao roteiro original, os Wayans parodiaram a reviravolta tão esperada de O Sexto Sentido apenas se baseando no trailer e no burburinho das pré-estreias. Eles foram tão rápidos que o público estava assistindo a paródia no cinema, enquanto o filme original ainda estava em cartaz. Olha só que doideira. Foi a primeira vez que uma comédia pastelão conseguiu ser tão ágil quanto um meme de internet é hoje. Mas não foram só os filmes de suspense e terror que foram vítimas de paródia. Até Matrix foi lembrado pelos Wayans nesse filme. Lá naquela cena onde a Cindy enfrenta o Ghostface, só tinha um porém, eles não tinham um orçamento para fazer uma cena cheia de efeitos igual das irmãs Wachowski. Mas como eu já disse nesse vídeo, esses caras não tinham limites, eles simplesmente decidiram montar essa cena toda na raça, de forma totalmente analógica. Eles usaram cabo de aço e uma coreografia exaustiva que levou dias para ser filmado. Fizeram isso só para provar que conseguiam entregar um visual de blockbuster de 100 milhões de dólares usando basicamente criatividade e improviso. Os caras estavam na maldade de provocar até o talo mesmo. Mas onde vinha tanto ódio e tanta vontade de esculachar o sistema? Vamos voltar lá pro contrato que os Wayans fizeram? Basicamente, a Miramax passou a perna neles com uma cláusula que dava ao estúdio o direito de fazer sequências do filme com ou sem a participação dos criadores originais. Ou seja, eles se sentiam donos da própria ideia, mas no papel eram apenas funcionários descartáveis. E é por isso que o humor é tão agressivo. Cada piada era como se os Wayans estivessem dando um dedo do meio pro Harvey Weinstein. Eles queriam que o filme fosse mais tão sujo que o estúdio ficasse com medo de continuar a franquia sem eles. Mas mal sabiam eles que o tiro ia sair pela culatra e o filme ia virar uma máquina de fazer dinheiro. E essa zona nos bastidores foi tão feia que quase custou até a nossa própria protagonista. Consegue imaginar Todo Mundo em Pânico sem Anna Faris? Pois é, por muito pouco a Cindy Campbell não foi interpretada pela Jenny McCarthy. Na época, a Jenny era queridinha da MTV e o estúdio achava que ela traria mais bilheteria. Mas o diretor Kenan Williams bateu o pé. Ele queria alguém que tivesse cara de vítima de filme de terror para que a comédia funcionasse pelo contraste. A Anna Faris era uma desconhecida total, tanto que esse foi o primeiro papel dela no cinema. E ela ganhou a vaga porque era a única que conseguia manter a cara séria enquanto as coisas mais absurdas aconteciam ao redor dela. Mas se a escolha do estúdio tivesse vencido, o filme provavelmente teria virado aquela comédia boba de TV que os Wayans tanto odiavam. Tipo The Louca em Hollywood, A Liga da Injustiça, entre tantas comédias que tentam fazer paródias muito engraçadas, mas são um pastelão 90% sem graça. Mas olha só, convenhamos que apesar de toda essa treta, Todo Mundo em Pânico é um filme genial, cara. Dá pra dizer que ele é um bom filme ruim, digamos assim. E eu falo isso porque, analisando narrativamente a história, ele entrega vários detalhes que talvez tu não tenha percebido até hoje. E eu não sei vocês, mas para mim, o primeiro Todo Mundo em Pânico é um grande marco no cinema, porque ele praticamente revolucionou o gênero do terror numa época que ele tava quase caindo em decadência. Há quem diga que ele salvou a franquia Pânico, que vem sofrendo muitas críticas de alguns filmes pra cá. E agora com o lançamento do 7º filme da franquia original e a previsão do lançamento do 6º filme da franquia deste ano de 2026, vamos ver como é que vai ser a recepção dos dois. Mas antes de me despedir, tu ficou até o final dos créditos? Porque se tu não sabia, tem 2 cenas pós-créditos. Tem uma com o Short dando umas dicas que a gente acha que é uma coisa e na verdade é outra. E a cena bizarra nos últimos segundos mostrando um momento íntimo do Duffy, uma
aspirador de pó. Aliás, um detalhe pessoal meu, eu tinha um tapete igualzinho àquele que aparece atrás na parede lá no quarto do Duffy, quando eu era criança. Eu nunca imaginei que eu iria rever aquele tapete na minha vida. Mas eu quero saber de ti, qual franquia tu prefere? Tu sabia de toda essa treta que tava rolando? Quais referências faltaram aqui pra eu falar? Tu tinha pego os detalhes do Ghostface desde o começo do filme? Eu duvido. Comenta aqui embaixo pra gente interagir e trocar uma ideia. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, que é muito importante pro YouTube recomendar mais vídeos do meu canal e de se inscrever também, é claro. Obrigado pela companhia, meu nome é Luiz Guilherme, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal Influencine. Um grande abraço, até mais. Te vejo no próximo vídeo.